Ora, boa tarde a todos os que estão a ver esta sessão, mais uma que a Livraria Barata está a organizar para ajudar os alunos que vão fazer o Exame Nacional na segunda-feira, o Exame Nacional de Português. E não só estas sessões se dirigem a esses alunos, como se dirigem também a todos aqueles que gostem de poesia e que gostem de literatura em geral. A ideia é, em sessões que duram 20 minutos, mais coisa menos coisa, tentar analisar um poema, enfim, que seja representativo da obra de autores que estão consagrados no chamado cânon escolar. Hoje faremos 3 sessões, cada uma delas com a duração de 20 minutos, sobre Miguel Torga, Eugênio de Andrade e Rui Belo. Estas ações, como poderão ver no Facebook da Barata, inscrevem-se no plano de ajuda que a comunidade de Alvalade e do Arieiro, vários leitores e amigos da Barata estão a facultar à nossa livraria, na tentativa de podermos responder àquele que é o momento mais agudo da história da Livraria Barata. Trata-se, portanto, de os leitores, de aqueles que vêm à Livraria Barata, poderem consultar a plataforma ppl.pt, Causas Barata, ver também o Facebook da Barata e, dessa forma, se puderem, enfim, fazer os vossos donativos para que a Barata tenha liquidez financeira e possa, no fundo, continuar a trabalhar. Hoje, então, vamos falar sobre 3 poetas do século XX, Miguel Torga, Eugênio de Andrade e Rui Belo, e talvez fosse interessante começar por situar, tanto quanto possível, a história, ou melhor, a historicidade da obra de Miguel Torga naquilo que é a poesia pós-Fernando Pessoa. Como sabem, Fernando Pessoa morre em 1935, em novembro. A concepção de poesia moderna para Fernando Pessoa tem muito que ver com a noção de trabalho, a noção de fingimento, a noção de que o poeta, sendo um fingidor, é um manipulador verbal, um trabalhador da linguagem. São muitos os textos ensaísticos de Fernando Pessoa em torno da questão poética, o que é que significa, de facto, fazer poesia. E é ele quem nos diz, num dos passos, num dos textos das páginas íntimas e de autointerpretação, que o poeta moderno é verdadeiramente moderno quando consegue, inclusivamente, escrever sobre aquilo que não viveu e, portanto, quando faz da poesia uma experiência verdadeiramente original, no sentido em que pode não haver nenhuma relação direta entre aquilo que é a vida biograficamente vivida e aquilo que é depois a experiência do texto, a linguagem. Ora, não é este o lugar para vermos essas questões de teoria e de prática poética, mas Miguel Torga, que nasce em 1907 e morre em 1995, nasce no Trás-os-Montes, na região de Trás-os-Montes, em São Martinho de Anta. Ele, Miguel Torga, é de alguma maneira um dos primeiros poetas a responder a esse magistério do fingimento em poesia, não só porque vai aderir a um ideal de arte, a um ideal de poesia que tem muito que ver com o presencismo, com a revista Presença, a revista publicada em Coimbra entre 1927 e 1940, e cujo, enfim, o organizador, ou a figura de proa, José Régio, entre outras coisas, defende um entendimento da poesia um pouco diferente, ou talvez até divergente daquele que é defendido por Pessoa.
o ideal de autenticidade em arte, a afirmação do poeta ou do artista como alguém, enfim, para quem a questão da obra de arte se coloca em termos de imersão da experiência estética naquilo que é a experiência biográfica. Isso para o Régio era extremamente claro. Ora, Miguel Torga, que tem uma longa e extensa carreira literária, com muitos títulos publicados, é a figura, talvez, como disse, a primeira que, um pouco a par também de Vitorino Nemésio e dessa figura de grande isolado que é José Gomes Ferreira, é talvez ele, Torga, quem, aproveitando conquistas do modernismo, desde logo a liberdade versificatória, vai defender uma concepção da poiesis, do ato de fazer linguagem, ancorada, essa concepção, em 4, 5 grandes coordenadas de sentido. A primeira tem que ver com um universo temático que em Miguel Torga vive muito daquilo que são as heranças da cultura greco-latina. Não é por acaso que nós encontramos muitas figuras da mitologia protagonizando os seus poemas. Desde logo, nos títulos encontramos poemas assim intitulados: Sísifo, Orfeu Rebelde, Prometeu agrilhoado. E a par dessa tradição greco-latina, em que os mitos funcionam como exemplos, linhas de leitura para a existência, nós encontramos também uma outra tradição na poesia de Miguel Torga, que é a que diz respeito à tradição judaico-cristã e, em particular, à tradição do Antigo Testamento, aquele caldo cultural em que Deus, ou a figura de Deus, nos aparece como o Deus castigador, o Deus temível, o Deus dos infernos, e que, por exemplo, justifica que Miguel Torga, no volume célebre de contos intitulado Bichos, se sirva da figura de Vicente, um corvo, que representa justamente o homem que consegue enfrentar esse Deus castigador. É um conto absolutamente, enfim, inescapável, deveria ser lido em tenra idade. Convido-vos a ler esse conto, a história do corvo Vicente, e verão que essa figura de Vicente, de alguma maneira, é esse homem que, sabendo à partida que o combate com Deus está perdido, não vira a cara ao combate, assume a derrota por inteiro, mas, sobretudo, assume que é, até por isso, um homem verdadeiramente livre. Esta é uma das ideias fundamentais também quando falamos na poesia de Miguel Torga, a ideia de que, perante Miguel Torga e o seu universo poético, nós estamos trabalhando contextos onde a carga ética, a carga moral e a dimensão estética não se divorciam nunca. Há, a par dessa carga ética, a par da ideia do poema como exemplo, como lição inesquecível, lição moral, temos que ver a figuração do poeta, que de facto se afasta muito da representação do poeta tal qual nós a conhecemos em Fernando Pessoa. O poeta, que não é em Torga, como não é em qualquer outro autor, uma simples projeção de primeira pessoa do autor empírico, do autor ele mesmo, o poeta em Torga representa, está de acordo com uma convenção, vamos dizer assim, literária, que tem as suas raízes no romantismo, no sentido em que o poeta torguiano,